desce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui à nossa casa, o nosso abraço caloroso, juntamente dessa espiritualidade tão amorosa que aqui já nos acolhe, que já nos acompanha desde as primeiras horas do dia, nos preparando aí na nossa rotina diária para que a gente conseguisse estar aqui hoje. Com certeza nós estamos sempre em movimento na nossa vida, na nossa rotina, nas nossas tarefas diárias, nosso trabalho, qualquer que seja ele, mas esse momento aqui agora é aquele momento de interiorização, aquele momento de autorreflexão, de diminuir a frequência dos nossos pensamentos, que geralmente da porta para fora, eles estão sempre vezes mais, né? Então a gente aproveita esse momento, essa vibração harmoniosa, para afinar essa sintonia com os nossos mentores e, com certeza, aproveitar todo o conhecimento, todo o ensinamento em torno do Evangelho, em torno da doutrina espírita, para com certeza, nos agajar e nos preparar para a nossa vida da porta para fora. Isso é sempre um grande motivo de nós estarmos aqui também. A gente deseja nossas boas-vindas para aqueles que vêm à nossa casa pela primeira vez, as boas-vindas também para aqueles nossos amigos que acompanham pelas redes sociais, que fazem com que o aprendizado dentro da casa seja multiplicado, não só fisicamente aqui entre nós encarnados, a espiritualidade, os nossos irmãos desencarnados, mas também a tecnologia levando essa possibilidade para os nossos amigos que estão via internet. A gente vem sempre falando para vocês dos cursos da casa, né? Alguns já começaram, muitos deles já começaram. Então, para aqueles que tenham interesse, já podem procurar, alguns em andamento, mas sempre é possível alcançar ali alguma vaga para continuar a busca sobre o conhecimento, né? A gente fala, mais uma vez, essa semana sobre a evangelização infantil, que também teve início agora no dia 3, né? E é aqui no terceiro andar, na nossa casa. Ela acontece aos domingos, sempre das 9 às 10h15, com aquele acompanhamento para as crianças e também para os pais, sempre com aquele suporte em torno do Evangelho e a orientação em torno do Evangelho. A gente passa para vocês também, a casa sempre tem os eventos que são muito importantes para a nossa convivência, né? E não só para isso, a gente tem o envolvimento da nossa comunidade, os recursos para os projetos da casa e também para a gente comer bem, para a gente se alimentar bem e ter esse momento de interação entre todos nós. Então, no dia 24 agora de março, a gente vai ter um almoço à italiana. Vai acontecer aqui pertinho no Espaço Jardino, aqui na Padre Estevão Pernet, e aí tem um cardápio bem bacana para comer, para dia de alimentos, com sobremesas, refrigerantes, né? Os convites sempre vendidos lá na livraria. Os convites na livraria estão saindo por R$70, mais um preço especial para as crianças até 3 anos não pagam, e de 3 a 8 anos pagam metade, R$35, tá? Então, à medida que for possível, a gente se envolver aí nesse almoço com muita coisa boa para a gente aproveitar também. A gente lembra que todo mês tem um livro do mês e foi passado para nós que esse livro já está esgotado. Isso é uma coisa muito boa, a instrução para todos nós é importante, mas para aqueles que têm o interesse,
podem se dirigir lá na livraria que existe a possibilidade de encomenda, tá bom? A gente relembra também um detalhe importante todas as semanas sobre os primeiros bancos, né? Eles são sempre direcionados para os tratamentos. Isso facilita muito para nós aqui na nossa dinâmica do trabalho. Para o nosso trabalho da noite hoje, quem fará por nós a leitura da mensagem será o nosso amigo Gabriel. A leitura do Evangelho a Sueli fará por nós. A prece inicial a Ana Paula. E a palestra da noite, que será sobre o livro do mês, A Vida Futura, de Roque Jacinto, será feita pela nossa amiga Ana Araújo. As vibrações, o Isaac fará por nós, e a prece final pela Laurice. Que possamos ter um bom início de trabalho e uma boa noite a todos. Boa noite. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Abacelli, pelo irmão José. Vibrações negativas. Pensamentos infelizes geram vibrações negativas. Vibrações negativas atraem outras, criando uma aura de perturbação. Não assimile as vibrações de descrença que contêm as palavras de revolta. O pessimismo lentamente exaure as forças de quem se deixa envolver por ele. Vibra positivamente, criando ao teu redor um escudo de proteção. Não te faças vulnerável às ondas de desânimo e de tristeza. Nada dá certo apenas para quem não se preocupa em acertar. Os reveses são naturais. Não há ninguém que só encontre facilidades. Não ofereça sintonia aos que atravessam o dia se queixando de tudo e de todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. A vida futura. Item 2. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, com o fim a que se destina a humanidade, e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a este grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. E assim, vamos fechando os nossos olhos, relaxando o nosso corpo, nossa mente, e vamos assim nos ligando a todos esses irmãos da espiritualidade maior, nos ligando ao nosso Mestre Jesus, sentindo o seu abraço, pedindo a Ele que possamos hoje receber tudo aquilo que viemos buscar. A paz, a esperança, a tranquilidade, que possamos sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite a todos, extensivo àqueles que estão nos acompanhando por outras plataformas. E o meu agradecimento, Alessandra, ao Davi, pela oportunidade de aqui estar, de conversar um pouquinho e de rever sempre queridas companheiras, que a gente fica sempre muito alegre, muito contente de ver nossas companheiras de outros trabalhos aqui nesse daí. E, como os senhores sabem,
todo mês a diretoria de doutrina nos faz a sugestão de um livro, que é o livro do mês, e que é colocado em todos os trabalhos na primeira semana. E nesse mês de março é o livro Vida Futura, do Roque Jacinto. É um livro maravilhoso de se ler. Ele tem ao todo 61 histórias, comentários, narrativas, sobre diversos assuntos, sobre sentimentos que nos envolvem. E quando a gente termina de ler sobre um sentimento, sobre um determinado assunto, a gente já quer ver o outro. Enquanto a gente não terminar de ler o livro, a gente não se fica pacientezinho, né? Então, é um livro maravilhoso de vocês, já que está esgotado, vocês reservarem, pedindo, né? Tenho certeza que vão gostar muito. E o Roque Jacinto, o autor do livro, ele nasceu em Sorocaba, em 16 de agosto de 1928. E já com 11 anos, ou seja, numa tenra idade, ele escreveu o seu primeiro poema sobre reencarnação. Em 1953, ele casou-se com Maria Dirce, com quem teve uma única filha. Ele foi jornalista, contabilista, radialista, professor de português e de latim. E durante quase 2 décadas, ele esteve sempre muito próximo a Chico Xavier. Além disso, ele escreveu mais de 130 livros, muitos artigos, sempre enaltecendo a grande importância e o grande valor da nossa doutrina. Ele também criou nas cidades de Jundiaí, Diadema e aqui em São Paulo, na capital, ele fundou vários núcleos, vários agrupamentos de estudos espíritas. Ele desencarnou no dia 4 de março de 2004 com o mal de Alzheimer, ou seja, fez agora 20 anos da sua partida. E, mais uma vez, o livro Vida Futura, que ele tem ao todo 61 narrativas, como a gente colocou, e nos trazendo os meios para que possamos viver da melhor maneira possível, sempre com base em grandes virtudes e qualidades que todos nós temos. Todos nós somos possuidores de virtudes e de qualidades. Muitas vezes precisamos exteriorizar essas virtudes, e ainda que elas estão ali meio que escondidas, né? Mas temos muitas oportunidades de colocá-las em prática. E o livro nos fala ainda sobre a gratidão, o autoconhecimento, sobre a fé, a esperança, sobre o progresso, sobre o destino, entre outros tantos 61 temas. Todos importantes, todos, sempre tendo como fundamento a nossa reforma interior. E nós sabemos que na nossa vida terrena sempre existirão dificuldades. Todos nós, todos que aqui estamos, viemos para um grande compromisso. E temos que cumprir este compromisso. Muitas vezes são fases da vida muito difíceis, fases dolorosas, com problemas com filhos, com filha, com a esposa, com o marido, com a mãe. Tudo isto faz parte da nossa existência. E claro que são situações em que a nossa presença se torna muito mais importante, a nossa dedicação. Temos que abrir mão, muitas vezes, de muitas coisas. Temos que renunciar a muito para que possamos nos dedicar a esses problemas que são inerentes a todos nós, né? Então, todos nós, muitas vezes, temos problemas de toda ordem, aonde a nossa responsabilidade sempre estará presente, pois todos nós somos responsáveis pelas nossas ações. Então, é importante a nossa responsabilidade, porque aquele problema chega até nós e nós, às vezes, queremos adiar o problema, passar para terceiros, terceirizar, como a gente comenta, e aquele problema é nosso. Então, não adianta escapar de um, porque ali vem o outro. Porque a vida é assim, né? E que todos nós temos estas situações em algum momento da nossa vida. E como ele ainda coloca, frente a esses obstáculos, nós não podemos nos deixar levar pela revolta, pela tristeza, pelo desalento, trazendo muito amargor na nossa vida.
Porque muitas vezes nós, frente ao problema, nós não conseguimos suportá-lo. E começamos assim, carregando este problema, arrastando este problema, com uma revolta muito grande. E muitas vezes até colocando a culpa em Deus que é o responsável por aquele problema que estamos passando. E na verdade tudo aquilo está ali, foi planejado por nós em outras moradas que nós tivemos. Então de nada adianta esta revolta, este desalento frente a essas problemáticas. Nós temos sim que sempre valorizar e agradecer tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos. Agradecer a vida. A cada dia que nós abrimos os nossos olhos, agradecer pelo ar que nós respiramos. Milhares estão nos hospitais ali com oxigênio, porque é um problema muito grave. Mas nós, como eu sempre digo, somos felizes e abençoados. Abraçamos esta doutrina redentora que tantos ensinamentos nos traz. O quão importante é agradecer a cada minuto da nossa vida. E dentre os temas que o livro nos traz, tem dois, vamos ver se dá para colocar os dois, enfim, por causa do nosso tempo. Um deles é a reencarnação. Como colocado, ele é sinônimo da justiça divina. E a reencarnação não é um retorno compulsório do ser humano a uma vida de torturas, e sim de aprendizado, que através da nossa existência terrena, fazemos os reajustes necessários à nossa evolução espiritual. Então, a nossa melhor momento de vida é o nosso presente, onde nós temos todas as oportunidades de nos fazermos a reforma interior, fazermos os reajustes que precisamos, aparar as nossas arestas. Então, temos que aproveitar cada momento de vida, cada oportunidade que nos é dada para a nossa reforma interior, para a nossa modificação. E aproveitando todas as oportunidades que a vida nos oferece, nos traz, transformando as qualidades e as virtudes adormecidas em exercícios, exteriorizando-os em benefício do próximo. E a providência divina não é responsável pelas expiações as quais nós devemos cumprir. Porque muitos de nós estamos cumprindo expiações, né? E muitas delas decorrentes da nossa vida presente, que vêm até nós através de desilusões, de decepções, consequência dos nossos atos e atitudes egoístas, dos nossos enganos, do nosso orgulho, da nossa vaidade, das nossas preferências, das nossas vontades desequilibradas e que acalentamos por muitos anos de vida, nos trazendo grandes sofrimentos. Todas estas colocações feitas pelo nosso autor e que é uma grande verdade, porque durante muitos anos a gente vive nessa situação de fazermos as nossas vontades, atendendo os nossos caprichos muitas vezes, sem pensar no dia de amanhã. E ele também nos coloca como que nós vamos melhorar isso tudo, né? E ele nos busca uma solução para amenizar essa nossa dor que muitas vezes carregamos, esta expiação. E como colocado, nós temos que nos conhecer interiormente. Não é fácil nos conhecer. Não é fácil entrar dentro da nossa alma e verificar numa colocação profunda tudo aquilo que nós fizemos e fazemos. E como diz também outro, entrar no nosso porãozinho, né? Nós somos um edifício, uma casa em que tem um porãozinho ali difícil e ali a gente abre a porta e vê aquela bagunça toda. Eu preciso arrumar esse porãozinho, está muito sujo. E aí a gente não quer. Nós não queremos isto. Aí nós fechamos a porta, guardamos a chave numa gaveta e assim vai. Então, como ele coloca, nós temos que entrar dentro da nossa alma para que possamos nos conhecer melhor. Fazer uma limpeza dentro da alma, né? Nos conhecer. Para todos nós, a qual eu incluo, não é fácil isto. Reconhecer todas as nossas fragilidades,
reconhecer os nossos equívocos, os nossos enganos, mas também não é impossível de ser feita, né? E buscar dentro de nós, nessa interiorização, quem eu sou, buscar os meus valores morais, que muitas vezes estão ali escondidos, buscar as minhas qualidades e reconstruindo uma nova vida, aparando as arestas e nos adequando e nos aceitando como realmente nós somos, num novo momento de vida, fortalecidos que estamos a enfrentar alguns dissabores, porque não é porque a gente está entrando dentro de nós mesmos para nos conhecer que nós não vamos mais ter dissabores. Claro que entrando dentro da gente mesmo, nós vamos ter alguns dissabores, nós vamos ver coisas que poderiam ter sido evitadas, que não deveríamos ter feito, enfim, vamos ver coisas que nós não gostamos, passado o tempo que a gente entra dentro de nós, né? Então, como já coloquei, essa é a melhor encarnação nossa. Temos que abraçar todas as oportunidades que a vida nos dá, fazendo os reajustes necessários, sempre com a nossa, tendo em vista a nossa evolução espiritual. E todos viemos para progredir, para evoluir. E todos nós que nos encontramos neste mundo, e sempre por acréscimo da misericórdia divina, temos a condição dessa reforma interior, em procurar servir sempre, em todos os nossos instantes. Tem momentos em que esse nosso lado de servir, ficamos muito mais servindo ao outro por necessidade, por condições, muitas vezes até esquecendo de nós mesmos. Mas o quanto é importante servir ao outro. Mesmo que nós tenhamos e estejamos com uma dor presente. Porque a pessoa às vezes fala, mas eu estou passando uma dor, eu estou com um problema de saúde, como é que eu vou ajudar o outro? Mas o autor nos coloca que mesmo com uma dor presente, alguma dor física, alguma coisa nossa, temos que servir ao outro naquele momento da nossa vida. E este servir ao outro, esta nossa vida, é a estrada de Damasco em nossa vida. Com certeza, quase todos nós sabemos da estrada de Damasco. Quando Jesus se encontrando com Saulo, que Saulo foi grande perseguidor de Jesus, ele disse, por que tanto perseguia? E Saulo, de grande perseguidor, se tornou o maior seguidor de Jesus e de todos os seus ensinamentos, se transformando em Paulo. Mas nós todos temos a nossa estrada de Damasco. São por onde os nossos pés caminham, que só nós, e tão somente nós sabemos disso. Por mais que possamos falar para o outro, pelo problema que eu passo, pela dificuldade que tenho, o outro não vai conseguir aquilatar a profundidade da dor. Por onde esses nossos pés caminham ao longo da nossa existência. Mas, ao mesmo tempo que são caminhos difíceis da estrada de Damasco, mas ela também é uma estrada que nos levará ao aprendizado, aos ensinamentos de Jesus. Porque é na dor que nós vamos buscar o aprendizado, né? A nossa mudança. E a estrada de Damasco é o símbolo da renovação, do equilíbrio, da transformação. É a ligação que eu busco com o divino. É um trajeto que cada um de nós, se não fizermos, vamos fazer, porque faz parte da nossa vida, né? E este trajeto é onde todos nós caminhamos, caminho de libertação, caminho da iluminação, despertando nossa espiritualidade para uma nova vida. Somos viajores dessa grande estrada de Damasco, onde podemos a qualquer momento promover o nosso encontro com Deus e conosco. E o outro assunto, o outro tema, nos fala sobre o lar, que é onde tudo é mais complicado, é mais difícil, é mais doloroso. Porque tudo começa dentro de casa. Quantos e quantos problemas que nós não queremos ter. Nosso vizinho pode ter, um parente mais distante ele tem, mas eu não quero na minha casa. Mas o problema ele está lá, né? Bom, e como diz o autor, o lar é a grande oficina de almas a se reajustarem. É lá que nós vamos fazer os reajustes mais difíceis da nossa vida.
onde estão os grandes problemas, difíceis de serem aceitos e difíceis de serem resolvidos. Nos diz ainda o autor que a providência divina nos dá a oportunidade da regeneração, em que problemas e situações do nosso pretérito, frente à família na qual estamos, onde o choque de palavras cria mais ainda o conflito. Então, todos nós, se não temos situações assim, mas nós sabemos de outras pessoas que vivem situações assim dentro do lar. Então, um grita mais que o outro, um é mais do que o outro, as ofensas passam a envolver a todos daquele lar. E frente às desavenças, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa cólera, ela quer uma desforra. E nós fazemos a desforra. Mas fazemos isso achando que nós vamos nos preservar. Aquela pessoa, o meu filho, o minha irmã, ou enfim, meu pai, a minha mãe, fizeram alguma coisa comigo, eu não gostei, agora eu vou para a desforra, né? E nós achando que, revidando, vamos nos sentir aliviados. Grande engano. Nós humilhamos o ofensor em seu ponto mais fraco, mais sensível, ferindo ainda e assim atingido com todos os impropérios, a minha vingança está feita. Muitos e muitos de nós ainda vivemos situações assim, se não tão graves, um pouco menores, adultos que vivem situações assim, e quantos problemas graves que acontecem, quantos crimes que nós vemos na televisão, por conta de situações que um não gostou, que o outro falou, que fez ou que deixou de fazer. Infelizmente. E assim agindo, dentro do lar, com aqueles os quais eu convivo, o ambiente torna-se o pior possível. Torna-se um verdadeiro clima umbralino. Um clima insuportável, criando animosidades e diferenças com os demais. Porque, às vezes, quando o problema ele existe, é com referência a uma pessoa. Mas a coisa se agravou tamanha que acaba envolvendo todos daquela família. E cria-se um ambiente muito ruim de poder se conviver dentro da paz e da serenidade. Essas atitudes fazem com que sejamos odiados, detestados, e muitos lares vivem assim. Paremos para refletir e meditar sobre essas nossas atitudes, buscando a nossa reforma interior, nos conhecendo, mesmo que devagar, mas não impossível, para que assim tenhamos menos sofrimentos e que atinjam não só a mim, mas todos aqueles que nos rodeiam. Aquele que revida, como colocado no livro, aquele que se vinga, ele sofre muito. E nós achamos que não. Não sofre nada, ele faz o que quer fazer, joga tudo na casa, né? A princípio, esta vingança pode lhe trazer um mórbido prazer. Após, vem um grande sofrimento. Vem a culpa, vem o remorso, vem o arrependimento por aquilo que nós fizemos. Então, temos sim que refletir, pensar e repensar sobre as nossas atitudes, ressignificando todos os nossos atos, os nossos pensamentos, ver a nossa doutrina que nós abraçamos, que nos traz este auxílio. O nosso evangelho é um verdadeiro código de leis que traz aquilo que não devemos e nem podemos fazer e traz a solução também para os nossos problemas. E assim, para que tenhamos, renovados, para que possamos ter uma vida melhor para nós e para aqueles que nos rodeiam. Porque a vida melhor não é só para nós, né? Para todos os demais. E ainda, quando se fala no lar, nós não podemos esquecer de falar sobre o culto do Evangelho no lar. Que com certeza, todos nós que aqui estamos fazemos, né? Tem alguém que não faz o Evangelho no lar? Nossa, que silêncio, gente. Vocês não sabem a importância disso. Claro que a orientação que isso é passado é uma vez por semana, mas nós podemos fazer todos os dias. Quanto tempo nós vamos gastar? Falar gastar? Não. Nós vamos ganhar 15, 20 minutos. O que é isso? Vamos deixar um pouco a televisão, um pouco o WhatsApp, porque aqueles 20 minutos são preciosos.
são para nós, para toda a nossa família, para o nosso lar, para que seja protegido pelas equipes espirituais, para que seja um lar harmônico, de muita paz, de serenidade, envolvendo não só aqueles que moram conosco, mas também os nossos filhos, que muitas vezes não estão casados, têm outras famílias. Então, o quanto é importante o culto do Evangelho do Lar, e quanto é importante podermos fazer ele diariamente, num determinado horário, que é mais fácil para nós. Se muitas vezes não temos toda a nossa família junto, mas podemos fazer com aqueles que estão. Se alguém da nossa família é de uma outra religião, não tem importância, nós respeitamos este nosso irmão. Então, isto é importantíssimo, o culto do Evangelho, para proteger, para harmonizar, para trazer serenidade no nosso lar, junto aos nossos familiares, e muita proteção de tudo, né? E por fim, a cada lição apresentada no nosso livro, ele nos traz um grande significado da nossa doutrina na nossa vida. É muito importante a doutrina que todos nós abraçamos. Quantas lições e lições de vida ela nos traz. E o livro, mais ainda. E o nosso Evangelho, como eu coloquei, um verdadeiro código de leis, com os ensinamentos e os exemplos de Jesus, para que a gente possa seguir. Não podemos nos esquecer que o hoje nosso é o reflexo do ontem. E muitas vezes temos muitos problemas, muitas dificuldades nesse. É difícil da gente conseguir superar determinados problemas. Mas não podemos esquecer que tudo é o reflexo do ontem. E o nosso amanhã está sendo construído hoje. Por isso que hoje é o nosso melhor momento, né? E nisso, de construir a nossa vida futura, o nosso amanhã, isso também é importante, porque é mais uma vez é o nosso progresso espiritual, né? Nosso futuro espiritual. E ele começa a cada dia, a cada momento, praticando boas obras, estudando, orando, conforme o nosso Evangelho, conforme o Evangelho que Jesus nos trouxe, que veio ensinar a toda a humanidade a lei do amor. E na lei do amor, que é um grande chapéu, um grande guarda-chuva, debaixo dela estão todas as demais virtudes, né? Está o perdão, o amor ao próximo, a caridade. E essa vida futura deve ser o nosso norte, desde que nossos valores espirituais estejam acima dos valores materiais, preparando o nosso amanhã, preparando o bem para o bem. E assim nós teremos acesso ao reino de paz e de amor, conforme os ensinamentos de Jesus. E essa vida futura que nós estamos preparando hoje para o amanhã, envolve a nossa alma, a imortalidade da nossa alma. Nosso corpo, ele se desfaz, mas a nossa alma, ela é imortal. Então, quanto mais nós trabalharmos esta vida futura, em qualidades, em virtudes, este espírito, esta alma imortal, mais ainda será ajudada para quando chegar num outro corpo. Então, o quanto é importante construirmos a nossa vida futura, tendo em vista a imortalidade da alma. Então, que possamos todos nós pensarmos no dia de amanhã, mas nesse dia de amanhã de valores espirituais, de buscando sempre a espiritualidade, todo o auxílio das equipes espirituais que estão sempre conosco e que muitas vezes nós não conseguimos enxergar toda a proteção que ela nos dá. O nosso amigo, mestre, médico Jesus também sempre conosco. Então, sempre a caridade ao próximo, auxiliar o próximo e a importância da oração na nossa vida, dos nossos atos, para construir a nossa vida futura. E que a paz do Senhor esteja sempre dentro dos nossos corações. E assim, depois de tantos ensinamentos que esta palestra nos trouxe, dentre elas também a importância do Evangelho no lar, porque é em benefício para o nosso lar,
em benefício para nós mesmos, para as nossas famílias. E igualmente também nesta noite de hoje, o passe que nós vamos receber, aonde vai beneficiar a cada um de nós. Neste momento, cada um de nós que nos dirigimos nesta casa de paz e amor, vai receber aquelas vibrações e aqueles fluidos de que tanto sentimos que necessitamos. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos aproveitando esse momento, que como foi dito, é só nosso. Vamos visualizar a figura de nosso amigo de todas as horas, o nosso Mestre Jesus. Visualizá-lo de braços abertos, sorriso no rosto, um olhar de profundo amor nos olhando. Porque neste momento, vibrações sutilíssimas começam a cair no alto das nossas cabeças, se desmanchando em pétalas de rosas brancas, que são essas vibrações de amor, no nosso centro de força coronário, que essa nossa ligação com Jesus, com os nossos mentores, com os amigos espirituais do bem, sejam constante, ininterrupta, a todos os momentos do nosso dia a dia. E estas belas vibrações atingem também agora, na altura da nossa testa, o nosso centro de força frontal. Por assim dizer, limpando os nossos pensamentos de tal maneira que eles possam se transformar em pensamentos sempre positivos, levando a nossa vida adiante com muita positividade, com muita clareza, com muito otimismo. Que as nossas ideias possam sempre se transformar em ideias boas para o nosso cotidiano. E estas boas vibrações vão descendo e alcançando o nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, que é um centro de força que comanda a nossa glândula, comanda também a nossa voz, que a nossa voz, onde ela possa ser ouvida, ela possa levar a paz, possa levar o equilíbrio, possa levar a boa conversa, e que jamais da nossa voz possa sair a maledicência, a palavra ofensiva, e sim ao contrário, que ela, aonde possa ser ouvida, que ela possa levar a paz, o entendimento e a harmonia no nosso lar, no ambiente de trabalho, aonde quer que nós estejamos. E estas boas vibrações vão descendo e recaindo no nosso centro de força cardíaco, na altura do nosso coração. Que nesse momento a nossa capacidade de amar possa se ampliar. Que possamos ter o auxílio dos nossos mentores e do nosso Mestre Jesus para amar ao próximo como nós gostaríamos de ser amados. Para que nós possamos tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados também. E assim, exercitando esse amor no nosso dia a dia, vamos aprender, pouco a pouco, a arte de amar. E assim, estas boas vibrações vão descendo e caindo na altura do nosso estômago, no nosso centro de força gástrico, um pouco mais abaixo da nossa barriga, do lado esquerdo, o nosso centro de força esplênico, e um pouco mais abaixo, no baixo ventre, o nosso centro de força genésico. Porque neste momento, mãos de luzes estão fazendo um verdadeiro tratamento para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual. Estas mãos abençoadas começam a expandir as suas vibrações nesses centros de força. Então, neste momento, vamos aproveitando todos esses tratamentos
que a espiritualidade está nos presenteando. Como eu disse, para o nosso corpo espiritual e que vai refletir também para o nosso corpo físico. E estas boas vibrações, elas vão alcançando mais centros de força, descendo pelas nossas pernas, passando pelas solas dos nossos pés e subindo pela parte posterior das nossas pernas e alcançando o nosso centro de força básico, nos colocando firmes e fortes perante a vida. Estas boas vibrações vão subindo pelas nossas colunas, iluminando vértebras a vértebras, alcançando todo o nosso centro de força do corpo físico e harmonizando também o nosso corpo espiritual. E assim, estes bons fluidos, estas boas vibrações, nos equilibraram, nos fortaleceram para a nossa jornada perante a vida e durante toda a semana. E não poderíamos deixar também de praticar a caridade, doando um pouco do muito que recebemos. Vamos visualizando aquelas pessoas mais necessitadas. Vamos visualizando os enfermos nos hospitais, as crianças nas creches, os nossos idosos nos asilos, os moradores de rua, enfim, aonde exista uma lágrima de dor, uma angústia a ser amparada e acolhida, que nós possamos, através das nossas vibrações, minimizar estas dores. Vamos também visualizando todos os países em conflitos, em situações de guerra, as pessoas que passam por momentos de catástrofes naturais, e a todos os governantes responsáveis pela paz, que neste momento todas essas pessoas possam receber estas mesmas vibrações que nós acabamos também de ser presenteados. E por último, vamos visualizar os nossos lares, aonde convivemos com os nossos amados, com os nossos familiares, porque neste instante, equipes responsáveis pela fluidificação das águas e também pela higienização dos lares, neste momento, estão fazendo esses serviços. Eles estão entrando em nossos lares, retirando lá, se existir, todos os miasmas, todas as formas, pensamentos, e assim, deixando a paz e somente o perfume das flores. E igualmente, o filtro das nossas águas, neste momento, estão sendo fluidificadas. As águas estão sendo transformadas em águas, podemos dizer assim, abençoadas, para que toda a família possa ingerir. E se trouxermos também as nossas garrafinhas de água, vamos imaginá-las, porque as mesmas equipes, neste momento, estão fluidificando estas águas, de tal maneira que elas se formam o remédio espiritual que cada um de nós está necessitando neste exato momento. E assim, fortalecidos e amparados na paz de Jesus, vamos acompanhando assim a prece de encerramento. Pai amado, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, louvores de gratidão te damos por todas as benesses aqui recebidas nessa noite de hoje, onde sentimos abraçados pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai. E que esse abraço fraterno permaneça conosco durante toda a semana,
com o perfume do amor, da tua misericórdia, e que todos aqueles que chegarem a nós durante essa semana possam sentir a tua presença, Senhor. Sê conosco de volta aos nossos lares, nos abençoando e nos protegendo, hoje, agora e sempre, Senhor, com a graça de Deus. Uma boa noite a todos, com muita paz, com muita harmonia e uma boa noite de descanso. Até a próxima semana. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.